Normalmente para nós, parece haver uma certeza de que sabemos o que é o bem, o que é o mal. E que as coisas nesse mundo são bastante taxativas, ou elas são isso ou são aquilo. Portanto, pode parecer um tanto estranho o título dessa palestra, A Relatividade do Bem e do Mal, tocando no âmago de um dos pares de opostos que mais mexem com a nossa natureza interior. Mas eu gostaria de convidá-los para uma viagem intelectiva, investigativa, juntamente comigo, e não uma atitude a priori, eu já sei o que é isso, já sei o que é aquilo, vamos ver o que ele tem a dizer. Eu convido-os para pensarmos juntos, sem pré-conceitos. A ciência nos diz que tudo nesse mundo está governado pela lei da relatividade. Einstein nos mostrou que a matéria pode ser transformada em energia, energia em matéria. Consequentemente, energia e matéria seria equivalente a espírito e matéria. Então, se os dois são autotransformáveis, os dois são relativos. Uma realidade pode ser, num determinado momento, um polo, num outro determinado momento, outro polo. Consequentemente, no nosso mundo, pelo menos físico, há uma relatividade dos extremos, vamos chamar, do bem e do mal. Mas, quando nós examinamos a vida nesse mundo, nós vemos muita crueldade, muita maldade, principalmente muito sofrimento. O sofrimento é uma constante tão gritante na vida em nosso planeta que o maior instrutor de todos os tempos, o Senhor Buda, começou o seu ensinamento nessa premissa: dukkha, o sofrimento. A realidade da vida do homem é o sofrimento. Existe o sofrimento, aí depois começou a investigar a raiz do sofrimento, se o sofrimento pode ser terminado e como fazê-lo. Mas vamos então procurar entender um pouco mais a natureza do mal, a sua origem. Vamos ver, por exemplo, poderíamos dizer que a dor é um mal? É verdade, não é? A dor é um mal, não é isso? No entanto, nós não podemos viver sem a dor. Parece absurdo isso. Mas vejamos, nada do que existe em nosso mundo existe de forma aleatória, tudo tem a sua razão de ser. Vejamos a dor. Se nós estivéssemos livres de dor, num determinado momento, que estivéssemos em nosso banheiro, caminhando descalço, pisaríamos em algo pontudo, mas como nós não sentimos dor, nós nem notaríamos que tínhamos pisado em algo pontudo. E continuaríamos a caminhar, talvez aquele preguinho tivesse entrado na carne do nosso pé, nós não notaríamos porque não iríamos sentir dor. Aí iríamos ter uma infecçãozinha que passaria a ser uma infecçãozona, daqui a pouco a nossa perna estaria gangrenada. Consequentemente, a dor aqui em nosso planeta, em nossa vida humana, é uma espécie de alarme.
É um alarme doloroso, mas é um alarme de que a harmonia foi rompida. Consequentemente, nós não podemos partir da premissa de que toda a dor é um mal. Aliás, nós sabemos que uma das leis fundamentais de toda manifestação é a lei de causa e efeito, o que no Oriente chamam de karma. Consequentemente, tudo aquilo que nós originamos através de nossas ações, do nosso corpo, de nossa fala e até mesmo de nosso pensamento, repercute no mundo ao nosso redor e depois volta a nós como a experiência da consequência de nossa ação. Consequentemente, muito do que nós chamamos de mal, do sofrimento que nós recebemos, é uma consequência dos nossos atos. Então, nós começamos a ver que uma atitude peremptória de separação, isso é o bem e isso é o mal, pode ser mais difícil do que imaginávamos a princípio. Nós vemos, por exemplo, que o grande instrutor de nossa tradição cristã, o Mestre Jesus, nos disse e ficou registrado num dos evangelhos apócrifos, o Evangelho de Filipe, de que luz e treva, vida e morte, direita e esquerda são irmãos entre si, são inseparáveis. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte. Uma formulação bastante esotérica, nos chamando a atenção para os polos opostos, que, na verdade, por serem polos de uma mesma realidade, estão interligados, consequentemente, são inseparáveis, são irmãos entre si. Mas o cristão tradicional poderia muito bem estar dando tratos à bola. Bom, luz e treva, direita e esquerda, vida e morte, eu até que posso aceitar. Mas bem e mal, essa não. Isso aí só pode vir de um evangelho desses assim chamados apócrifos, não muito confiáveis. Se você quiser me dar algum exemplo da relatividade das coisas, cite a Bíblia. Será que nós encontramos alguma coisa na Bíblia que nos chame a atenção para a relatividade de bem e do mal? Vejamos qual é a figura fundamental no cristianismo, na principal corrente do cristianismo, a católica, em nosso mundo. É o Papa, o herdeiro de São Pedro. Vejamos então o que Jesus disse a Pedro numa determinada ocasião, que ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Quando Jesus estava dizendo a seus discípulos que ele iria a Jerusalém e seria traído e passaria por um grande sofrimento e iria morrer. Aí Pedro chama-o à parte e começa a repreendê-lo. Jesus então diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, a pedra fundamental da igreja, assim nos é dito, o primeiro Papa, do qual o atual Papa é um herdeiro. Será que nós vamos tomar essas palavras da Bíblia, como os católicos e os evangélicos dizem que é a palavra de Deus absolutamente correta? Então nós deveríamos assumir que Pedro era Satanás e todos os herdeiros de Pedro, todos os papas, seriam
satanases. Será que essa é uma conclusão aceitável, então, para os cristãos tradicionais? Ou será que a Bíblia é uma escritura sagrada que utiliza uma linguagem muito especial? Essa é uma linguagem alegórica e que todos os personagens em uma determinada passagem representam aspectos do ser humano. Consequentemente, se o cristão tradicional aceitasse que a Bíblia é escrita nessa linguagem sagrada, alegórica, então nós poderíamos explicar a relatividade daquela declaração contundente e arrasadora da seguinte maneira. Nessa passagem, Jesus representa o divino em cada um de nós, que quando imbuído de sua missão divina, que é a evolução, e que deve partir para uma nova etapa, que implica no seu sacrifício total, na sua renúncia total, que equivaleria à morte, para que haja uma ressurreição de um novo ser, agora capacitado para um nível mais elevado de sua missão terrena, e que Pedro representa como, ao longo da Bíblia ele realmente representa, simboliza a mente concreta, que está apegada, que está amarrada às coisas desse mundo. Consequentemente, agora é mais fácil de entendermos. O divino em nós está determinado a seguir em sua missão, mas o terreno em nós, a mente concreta, está amarrada aos seus preconceitos e, consequentemente, diz: não, não faça isso, não vá para Jerusalém para que não venhas a morrer, porque a mente associa a morte com o corpo físico, com o material. O divino sabe que o material é uma mera vestimenta. Então, nós verificamos nessa passagem bíblica um exemplo claro da relatividade do bem e do mal. Nós poderíamos agora, então, tentar examinar um pouco mais a origem do mal. Nós partimos da premissa de que a manifestação no universo ocorre em que tudo emana de uma mesma fonte, de uma mesma origem. Essa origem única de tudo que existe é essa raiz sem raiz, fonte sem fonte, porque é eterna, nós chamamos de Deus. O princípio fundamental de todas as tradições espirituais é a unidade de todas as coisas. Para os cabalistas e os esoteristas, a realidade última, antes de se manifestar, quando existe de forma absoluta, homogênea, eterna, é chamada pelos cabalistas hebreus de Ain. E, por curioso que pareça, em hebraico, Ain significa nada. Nada. Então, a realidade última, os cabalistas dizem, é nada. Pelo menos naquilo que tange a possibilidade de uma tentativa de entendimento do que é essa realidade para nós, seres humanos, limitados pela nossa mente concreta. Ela contém em si as sementes de tudo que existe no mundo. Em potencial, as sementes ainda não germinaram. Tudo que existe
existiu e algum dia poderá a existir no mundo manifestado, já se encontra em estado latente nessa realidade última. Consequentemente, se tudo aí está, o mal também faz parte desse todo. Portanto, é dito pelos esoteristas e cabalistas que o mal também origina-se da fonte una de Deus. Mas a igreja, a herdeira da tradição cristã, que venceu nos primeiros séculos de nossa era entre as várias correntes dos seguidores de Jesus, ela preferiu adotar uma atitude de ginástica teológica, vamos chamá-lo assim. Enquanto os judeus tradicionalmente tinham um determinado conceito de bem e de mal que originam-se da mesma fonte, a igreja passa a apresentar o mal como sendo uma consequência da desobediência de Adão e Eva no paraíso, que não obedeceram à ordem do Senhor e então comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, será que essa premissa, será que isso que se transformou num dogma da igreja é lógico? Vejamos, se a origem do mal para a teologia cristã é a desobediência de Adão e Eva, então é incongruente porque Adão e Eva foram tentados pela serpente, que simbolizaria Satanás, e eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, o mal já existia, o príncipe do mal já existia antes que a suposta origem do mal, de acordo com a igreja, viesse a acontecer. Então, a explicação não é muito lógica. Em virtude disso, algumas correntes gnósticas, outros grupos de seguidores de Jesus nos primeiros tempos, apresentavam que, ao ocorrer a manifestação, o Deus Supremo, na manifestação, assumia a forma, o conceito, para o nosso entendimento, não que ele tivesse uma forma, não que o Deus Supremo fosse sujeito a conceitos, mas a maneira pela qual nós poderíamos nos aproximar ao entendimento daquele primeiro nível de manifestação da deidade seria que o Deus Supremo seria Abraxas. Abraxas seria, então, uma divindade de duas cabeças, simbolizando a polaridade de espírito e matéria, luz e treva, bem e mal. E, subsequentemente, toda uma série de divindades que equivalem exatamente àquilo que a igreja mais tarde veio a chamar de Pai, Filho e Espírito Santo. Para os gnósticos era Abraxas, Christos e Enóia, que era a mente. Outras correntes gnósticas diziam que, na verdade, o Criador de nosso mundo era uma divindade inferior, não o Deus Supremo, mas uma das divindades inferiores que, por ser uma divindade inferior, não era perfeita. Consequentemente, sendo imperfeita, criou um mundo imperfeito no qual o mal foi encontrado. Por isso que é dito
em algumas correntes no cristianismo que demon est Deus inversus. O demônio é o inverso de Deus. Essa concepção já é muito mais perto da realidade. É apresentado que, numa totalidade, a divindade se apresenta numa face da moeda como luz, na outra como trevas. Numa como o que nós chamamos Deus, na outra face da moeda aquilo que nós chamamos de demônio. Nós também poderíamos pensar nessa realidade ao se manifestar sendo a totalidade de um dia com 24 horas, sendo uma metade sob a influência, o governo da luz, a outra metade sob a influência, o governo da treva. Nós verificamos que na Bíblia o início da criação, que nós esoteristas preferiríamos chamar de manifestação ou emanação, o primeiro passo, o primeiro dia que representa a primeira era dessa criação imensa, foi a divisão daquilo que antes era homogêneo em duas polaridades, dia e noite. Deus separou o céu da terra, o dia e a noite. Essa teria sido a primeira grande era da criação. E, consequentemente, com isso, ao iniciar o processo de manifestação da diversidade advinda da unidade, essa diversidade de formas, essa heterogeneidade, criou então as condições para o aparecimento do mal. O Senhor Buda apresenta a sua doutrina em que o mal é inerente na manifestação, não é inerente à matéria, porque a matéria é eterna, mas às formas, porque as formas são condicionadas. Consequentemente, as formas que são moldadas com a matéria, por serem condicionadas, estão sujeitas ao mal. E é por isso, então, que o que nós chamamos de mal não só algo natural que ocorra, mas necessário, porque na evolução do ser humano, o discernimento do bem em contrapartida com o mal só pode ocorrer se há a possibilidade desse discernimento, dessa separação. Se bem e mal fossem a mesma coisa, não seria possível, mas eles têm que existir. Então é uma realidade o aparecimento do mal, do sofrimento, em virtude das formas condicionadas, porque aqueles que estudam o budismo sabem que a doutrina do Senhor Buda nos ensina que tudo é um reflexo da mente, tudo é criado, ou no seu sentido cosmológico, pelo que chamaríamos a mente divina, ou no sentido mais microcósmico, com relação à vida do ser humano, o pensamento de cada um de nós, que depois é traduzido em palavras ou em ações. Portanto, tudo que existe está condicionado, todas as formas estão condicionadas, consequentemente, podem gerar o mal. Mas nós verificamos que a eterna luta entre o bem e o mal é relatada na Bíblia em diversas passagens. Em vez de fazer um rol dessas diversas passagens, eu vou mencionar uma que é bem conhecida no Antigo Testamento.
E isso é a história de Esaú e Jacó, os filhos gêmeos de Isaac, e a história bíblica, como nós sugerimos anteriormente, é sempre uma alegoria que nos apresenta, nos ensina, se nós soubermos ler, interpretar essas passagens devidamente, nos ensinam verdades extremamente profundas e transformadoras que servem como guia para a nossa jornada espiritual. Então, Esaú e Jacó são gêmeos. Gêmeos indicam que fazem parte do produto de um mesmo útero, que vêm juntos, e Esaú, o gêmeo que representa a polaridade positiva, nasce primeiro, seguido por Jacó, que segura-o pelo calcanhar, para que entrem na manifestação, no mundo material, juntos, ligados. E toda uma longa história da vida de Esaú e Jacó, mas principalmente de Jacó, que representa a polaridade feminina. Na manifestação, a polaridade feminina, entre outras coisas, representa a matéria. E mais para o final da história de Esaú e Jacó, temos uma passagem bastante estranha se for lida literalmente, que Jacó lutou contra o Senhor Javé, durante toda uma noite, e que a batalha não teve um vencedor. Mas, ao raiar o dia, Jacó, então, foi ferido na coxa. A simbologia aqui é extremamente interessante. Eles lutaram durante uma noite. A noite é um período de trevas. É um período em que a matéria tende a se sobrepor ao espírito. Mas, ao raiar o dia, quando está terminando aquela etapa, aquele ciclo, aquele segmento de um ciclo de manifestação em que impera a treva, em que a matéria é Senhor, tem a primazia, há como que um impasse, mas ele é ferido na coxa. Esse é um eufemismo para ferido em suas partes genitais, para significar que a matéria então perde a sua capacidade geradora, o seu poder, e está iniciando então um novo ciclo em que a luz vai predominar. Então, a relatividade de luz e treva, bem e mal, também refletida na Bíblia. Mas, se estamos falando sobre essa relatividade entre bem e mal, geralmente, em nossa tradição cristã, quando se fala em mal, a igreja tende a trazer para o centro do palco o príncipe do mal, Satanás. Certas igrejas, certos segmentos da família cristã parecem dar uma primazia para o opositor, para Satanás. Nas pregações em suas igrejas, parece que às vezes o nome de Satanás ou do diabo é pronunciado mais vezes do que aquele de Deus, aquele do Senhor. E então, qual seria a natureza do diabo, de Satanás? A natureza divina
do opositor, como era conhecido nos primórdios de nossa tradição a figura de Satanás, é apresentada claramente no livro de Jó. O livro de Jó, como o livro de Enoque e o Apocalipse, são 3 dos livros mais profundos e mais instrutivos de nossa tradição judaico-cristã, porque eles relatam de forma bastante, e eu enfatizo, bastante velada, o processo de iniciação. Como a iniciação, tradicionalmente, é um mistério, o que pode ser dito a respeito da iniciação tem que ser dito de forma altamente velada. Então, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 16, Satanás é chamado de um dos filhos de Deus. Isso na Bíblia. Na Bíblia canônica. Então, Satanás é chamado um dos filhos de Deus. Também em outras vertentes é apresentado que Lúcifer era o anjo mais belo, mais poderoso, mas deixou-se levar pelo orgulho, quis ser como Deus, e aí caiu e foi expulso do paraíso. Bom, mas então, no livro de Jó, Satanás é chamado claramente de um filho de Deus que tinha um propósito, tinha uma função. Ele era como que o acusador, o promotor público. E ao falarem sobre Jó, relatarem que Jó era um homem justo, que vivia de acordo com os ensinamentos do Senhor e que merecia todas as riquezas que ele tinha recebido, então o promotor público, Satanás, diz: mas Senhor, por que não testar essas supostas virtudes de Jó? Porque ele tem tudo, tudo está em suas mãos, ele é rico, tem saúde, tem uma família que muito ama. Será que ele continuará sendo um homem justo, prestando louvor a Deus, ao Senhor dos Exércitos, mesmo se viesse a perder essas coisas? Então Deus dá autoridade para Satanás de testar a fé, a dedicação de Jó ao Senhor. Então nós vemos que Satanás é apresentado nos livros da nossa tradição hebraico-cristã como um dos filhos de Deus. E tanto é assim que um dos padres da igreja primitiva, Lactâncios, conhecedor da tradição hebraica, chegou a escrever que o verbo, o Logos, é o irmão mais velho de Satanás, que é de Satã, que é um dos filhos de Deus. Então, que o Cristo seria o irmão mais velho de Satã. Escrito por um dos padres da igreja. Essa questão do papel do diabo, da natureza de Satã, é tão importante que os teólogos chegam a afirmar entre eles que Satanás é central, é fundamental para o dogma da igreja. No século XIX,
famoso escritor francês, de Musset, que era muito amigo daquele cardeal que na época era o chefe da congregação, daquela entidade antes chamada da Santa Inquisição, que atualmente é conhecida como a Congregação para a Defesa da Fé, cujo último chefe tornou-se Papa, o Papa Bento XVI. De Musset disse que não podemos perder nossos demônios. Graças a Deus pelos demônios, porque se não fossem por eles, nós não teríamos o cristianismo, porque de que viria nos salvar o Senhor se não existisse um diabo? Então, amarrando a figura de Jesus à figura de um diabo, consequentemente antropomorfizando as duas entidades, seres, conceitos, porque o divino nós falamos com palavras, mas a realidade do divino é algo que transcende inteiramente as nossas palavras. Mas, para os teólogos, Satã é imprescindível para a existência do dogma da Igreja de que Cristo veio ao mundo para nos remir do pecado, o pecado original causado pela tentação do diabo. Eu acho que o conceito, a natureza de Satanás ficará mais clara para nós se nós procurarmos examinar não fato, não conceitos, mas um processo. O processo da emanação do nosso universo. As duas primeiras palavras da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em hebraico são Bereshit Elohim, que quer dizer, no princípio os Elohim. Elohim é uma palavra hebraica coletivo para os grandes arcanjos construtores. É o que os cabalistas chamam também de Sefiroth. As sefiras, vamos aportuguesar, Sefiroth, esse plural coletivo, os grandes construtores que representam aquilo que nós chamamos de Deus. Da mesma forma como na tradição cristã, nós nos referimos à deidade, a Deus, como uma unidade numa trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, nós também poderíamos, pela mesma lógica, nos referir à deidade como uma coletividade de arcanjos construtores. E é exatamente isso que os judeus fazem nas primeiras palavras da Bíblia. Que Deus, o construtor do nosso universo, são os Elohim. Então, ao começar a manifestação, uma manifestação é composta de um imenso ciclo de descida até chegar ao seu ponto mais baixo para uma posterior subida. Ou seja, a manifestação começa num processo de involução, em que a vida, a energia que faz com que progressivamente seja possível a criação de formas, desde os planos mais sutis, mais elevados, progressivamente para planos cada vez mais densos, até chegar ao seu ponto mais baixo, que seria a matéria, em que o espírito, na verdade, a consciência,
estaria aprisionada na matéria. Esse é um processo longuíssimo, é algo que duraria bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então, nesse processo, alguns dos Elohim estariam envolvidos. Os cabalistas chamam esses Elohim de sefiras inversas, também chamado de hierarquias satânicas. Então, durante um período imenso da manifestação em que a consciência, o espírito estava progressivamente sendo levado para níveis de manifestação cada vez mais densos, os governantes, os principais atores do processo, vamos usar a palavra usual da tradição cristã, do processo de criação, os principais atores eram as sefiras inversas, também chamadas de hierarquias satânicas. Chegou então ao ponto mais denso da manifestação, que no Novo Testamento é simbolizado por aquela passagem em que Jesus morre e é enterrado num túmulo na rocha. Na rocha. O que significa isso? Cristo, o divino, sendo encarcerado no mais denso da matéria. A matéria mais densa, a rocha. Aí então começa o processo de manifestação, o processo evolutivo, a etapa evolutiva. E aí há uma reversão. Os antigos heróis, as hierarquias satânicas, são como que depostos, empurrados para o lado. A partir de agora, os novos heróis serão as hierarquias da luz, lideradas pelo arcanjo Miguel, que vão promover a salvação da alma, a evolução, o retorno à casa do Pai. Então, Satã e seus anjos têm um papel tão importante no processo de emanação como as hierarquias de luz, como nós as conhecemos. Isso certamente deve baratinar a cabeça de muita gente. No entanto, se nós formos lógicos, se nós procurarmos entender os processos pelos quais essas coisas ocorrem, nós vamos verificar que não pode ser de forma diferente. Mas como o ser humano só toma consciência da história, de sua própria vida, durante o processo evolutivo, já começa a se comunicar, já começa a ter interesses filosóficos, interesses pela vida espiritual. Então, já está no processo evolutivo em que os heróis são as hierarquias de luz, são aqueles que nós chamamos de anjos e arcanjos do Senhor, e os vilões da história são Satã e seus anjos. É interessante que no Apocalipse existe uma passagem em que é dito, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Quando nós
nos limitamos a achar que a Bíblia é um livro de história como todos os outros livros de história e procuramos entender literalmente a Bíblia, a gente acha que houve uma guerra lá em cima no céu e Satanás e seus anjos foram despencados, caíram e só encontraram guarida então na terra. Mas a terra simboliza a matéria, o céu simboliza o espírito. Consequentemente, a expulsão simbólica de Satanás e seus anjos do céu, do plano espiritual, do espírito para a matéria densa, é a consequência natural do processo da polarização, da eterna luta entre espírito e matéria, entre o suposto bem e o mal. Então, nós vemos que estamos nesse processo em que já estamos na etapa evolutiva, Satanás é o opositor, mas ele continua tendo um papel a prestar no processo evolutivo, porque o processo evolutivo visa a nos tornar perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Esse processo de perfeição do homem, que é a realização mais elevada do divino em nosso planeta, requer que consigamos purificar e manifestar plenamente o divino em nós. Vai chegar numa determinada etapa de nossas vidas que, totalmente cônscio de nossa natureza divina, tendo nos entregue plenamente a vida espiritual, nós entraremos no processo acelerado, no caminho acelerado de retorno à casa do Pai, o caminho iniciático. Esse processo inicia-se quando Cristo nasce. Não necessariamente o Cristo histórico que nasceu na Palestina há cerca de 2000 anos atrás, mas quando Cristo em nós, que Paulo ficava rouco de repetir, Cristo em vós, esperança de glória. E mais tarde a igreja dizia, Cristo na Palestina que veio ao mundo para morrer na cruz, para remir os pecados do mundo. Então, é Cristo em nós que tem que nascer, mas Cristo em nós depois precisa se desenvolver, crescer, expandir os seus poderes até alcançar a perfeição que Paulo, outra vez, descreve como a estatura da plenitude de Cristo em nós. Durante todo esse processo, mesmo após o aparecimento de Cristo em nós, o opositor, a matéria, terá um papel a prestar. Tanto é assim que, após aquele evento no relato evangélico que simboliza a segunda iniciação, que é o batismo do Senhor, então é dito que Jesus retirou-se para o deserto, onde passou 40 dias sendo tentado pelo demônio. Bom, agora nós já sabemos que o demônio não era um ser externo, com rabinho, chifre e tridente e tudo mais, vestido de vermelho, não é nada disso. O demônio era a forma, a matéria, era o seu lado sombra, era aquilo que ainda precisava ser purificado em sua natureza interior.
Porque isso nós não podemos nos esquecer. Se nós estamos no caminho espiritual como buscadores da verdade, nós temos sempre que nos lembrar que no processo da manifestação, a realidade mais fundamental é da unidade, em que tudo que existe surgiu de uma substância una, que se polarizou em espírito e matéria. Ainda que a matéria seja simbolizada como o opositor, como o demônio, e tudo que se fala no caminho de retorno à casa do Pai é caminho espiritual, e a matéria é o vilão da história que deve ser sobrepujada. No entanto, a matéria e o espírito são uma coisa só. Os dois apresentam-se no mundo da manifestação como polos opostos, mas fazem parte de uma totalidade. Consequentemente, o processo da perfeição requer que o espírito se manifeste cada vez mais plenamente através da matéria. Consequentemente, o processo evolutivo também tem a ver com a matéria. Mas aí, alguém poderia estar dizendo, olha, mas na doutrina secreta é dito que o espírito é absoluto. E se espírito é absoluto, matéria é absoluta também. E o espírito não se modifica. Por ser eterno, é uma coisa só. Aí a gente quase que desiste. Mas, meu Deus, se nós estamos falando de evolução, e aí, ao mesmo tempo, dizemos que espírito e matéria, em sua natureza última, são imutáveis, que evolução é essa? É a evolução da capacidade de manifestar formas cada vez mais refinadas, capazes de espelhar, manifestar aspectos mais elevados no processo de manifestação. Não, isso está muito abstrato. Vamos traduzir isso em miúdos. Então, na história da nossa Terra, do nosso planeta, há 100 milhões de anos atrás, o nosso planeta era governado pelos os grandes mastodontes, as grandes feras, os dinossauros, os tiranossauros, aqueles bichos todos que fizeram a alegria da meninada no filme O Parque Jurássico. Mas houve então um tremendo desastre na Terra que modificou inteiramente o clima planetário e todos esses dinossauros foram extintos, mas isso não significa que terminou a vida na Terra. Uma nova onda de vida apareceu, só que sem esses enormes bichos. Aí mesmo os animais que foram criados pelas hierarquias criadoras foram animais mais refinados, com os quais o homem podia conviver. Então, nós vemos que as sucessivas ondas de vida que expressam o processo evolutivo são capazes de moldar formas cada vez mais refinadas para que o espírito possa manifestar através da matéria, porque luz e treva, espírito e matéria são irmãos entre si, então possam manifestar formas cada vez mais refinadas. Finalmente, então,
eu gostaria de dizer por que eu decidi apresentar uma palestra sobre um tema tão delicado. O objetivo desse estudo é chamar a atenção de que Deus e o diabo não são entidades externas, no mundo fora de nós. Deus e o diabo encontram-se dentro de nós. Cada um de nós é o criador de nossa própria vida e o destrutor de nossa própria vida, porque Deus e o diabo estão dentro de nós. Quando é dito que Judas traiu Jesus e depois se arrependeu e se enforcou, cometeu suicídio, outra vez, no sentido simbólico, Judas representa o nosso lado sombra. Aquilo que nós ainda, mesmo que estejamos bem avançados no caminho evolutivo, como era o caso daquele ser em que Jesus simbolizava o Cristo interior e Judas simbolizava aqueles aspectos de sua natureza inferior que ainda não tinham sido purificados. Então, Judas reconhece a sua traição e se enforca. Se enforcar, cometer suicídio, quer dizer o quê? Tirar sua própria vida. Sua própria vida no sentido simbólico de sobrepujar aquelas tendências negativas em sua vida. Porque tudo que ocorre na vida espiritual ocorre dentro de nós. Quando é dito que devemos seguir o caminho é um caminho para dentro. É por isso que todas as tradições espirituais falam: homem, conheça-te a ti mesmo, porque é em teu interior que encontrarás o Salvador. Quem é esse Salvador? É Cristo. Mas é Cristo em nós. Quando nós conseguimos fazê-lo nascer e atuar com toda a sua pujança, aí sim nós seremos salvos. Então, eu convido a todos a se lembrarem sempre que os ensinamentos espirituais devem sempre nos voltar para o nosso próprio interior e que nós somos o nosso próprio Salvador. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Muito obrigado.